esforço físico, ó, esforço físico, e a sua vida financeira continua a mesma. Fica comigo até o final que você vai entender quais são os fatores emocionais que está trazendo o mesmo resultado, fazendo com que repetidamente você colha o mesmo fruto. Hoje eu vou falar sobre o engrama, que é um comportamento psíquico onde o nosso cérebro ele vai consultar memórias do inconsciente, memórias emocionais que fazem a gente ficar paralisada, sem ter ação diante de ambientes desafiadores. Tudo isso com base na neurociência, com base na escritura sagrada. Olha que forte que eu trouxe para você aqui, ó. Por que você entra num relacionamento desejando ser amada, desejando ser aceita, e acaba aceitando migalhas, se calando, se diminuindo, se envolvendo com pessoas que não estão disponíveis para você? Por quê? Por que você faz isso? Porque o seu cérebro aprendeu, ele banalizou relacionamentos tóxicos e abusivos como normalidade. Isso daqui tem um significado dentro da psicologia. Existe um comportamento vinculado ao engrama. Quem aqui já ouviu falar sobre isso? O que é um engrama? O engrama nada mais é do que uma memória, uma memória do inconsciente que faz você viver uma vida estagnada por conta de um registro emocional lá da infância. Então, todas as nossas decisões não passam por um crivo primeiro, racional. Primeiro ele consulta um ambiente inconsciente. Por isso que mesmo estudando, fazendo faculdade, lendo livros, às vezes você se pega fazendo coisa que você não gostaria, tendo relacionamento com pessoas mal intencionadas. Olha que forte, ó. Mesmo que você tenha um comportamento bom, mesmo que você tem um caráter saudável, você ainda atrai relacionamentos tóxicos e abusivos por causa de uma memória chamada engrama. Isso é uma programação viva que está dentro do seu cérebro por conta da ferida do abandono, da rejeição. E essa dor aqui, ó, que você não resolveu, lembrando que é um comportamento psíquico inconsciente. Essa dor que você não resolveu virou uma máscara. Virou um comportamento físico. Eu chamo isso de arquétipo. E isso daqui, ele tá consultando uma marca física, ó, mas tá aqui, ó, através dos seus neurônios. Os seus neurônios estão comunicando e enviando comando para você, banalizando, para você sempre atrair pessoas mal intencionadas. E olha que forte. Por que isso aconteceu? Porque você está presa a um comportamento de sobrevivência por causa da ferida do abandono. Como que surge a ferida do abandono? Quando o indivíduo não foi nutrido afetivamente lá na infância. Quando o indivíduo não foi alimentado afetivamente, ou pela mãe ou pelo pai. Esse indivíduo vai ter a ferida do abandono. Esse indivíduo vai se diminuir, vai se fazer pequena, vai, atrair relacionamentos tóxicos e abusivos, vai se permitir viver uma vida abaixo daquilo que ele deveria. Tudo isso por causa da ferida. Tudo isso com medo de ficar sozinho. Porque lá na infância ou foi negligenciado, às vezes a criança não precisa necessariamente ser abandonada. Se ficou sobre cuidados de terceiro quando a criança era pequena e ela não teve percepção, um bebezinho que foi cedo para a creche, não teve contato de validação, de amor, de acolhimento, essa criança, ela fez muito esforço físico para chamar a atenção, para ser amada e acolhida. E lá no inconsciente dela, hoje na fase adulta, ela trabalha com o mesmo mecanismo. Ela se diminui, ela faz muito esforço para ser amada, acolhida, mas ela não percebe que ela vai ter um padrão inconsciente, infantil,
e vai atrair relacionamentos tóxicos e abusivos. Gente, escreve aqui para mim, por favor, se tá fazendo sentido. Então, olha que forte, ó. Por conta da raiz, da rejeição, do abandono, cada dor que você não resolveu virou uma marca física no seu neurônio. Ou seja, o que acontece com isso daqui? O cérebro codifica um comportamento de sobrevivência. Então você vai viver no modo sobrevivência. E no modo sobrevivência, você vai startar um monte de composição química. Por quê? Porque o mundo virou um campo de batalha. E você, para sobreviver, você vai acabar atraindo pessoas mal intencionadas e relacionamentos tóxicos e abusivos. Lembrando que tudo isso daqui é um reflexo da raiz do inconsciente. Ó, quanto mais você vive numa dor emocional, mais isso intensifica e vira um circuito neural. Você reage como se quisesse algo bom, mas acaba sendo atraída por uma programação interna de sobrevivência. Ah lá, gostei. Caminhos de fé. Como sair disso? Você só sai disso quando você entende quais são as feridas emocionais que está atuando por trás disso. E é exatamente isso que eu ensino no meu protocolo e no meu curso. Por que a pessoa não muda? Ela não muda não é porque ela não quer mudar. Ela não muda porque ela não sabe o como. Vou trazer o meu exemplo. Durante muito tempo eu fugia de ambientes desafiadores, porque eu me sentia pequena, burra, incapaz. Mas tudo isso era fruto da ferida da rejeição. E eu só pude mudar, eu sofro muito com isso. Ou você adquire o meu curso, ou você vem todas as segunda, quarta e sexta para você ir assistindo as minhas aulas, para ir tendo percepção. Porque existe um fator emocional que está fazendo você fazer isso. E veio lá da sua infância. Escreve aqui para mim. Quem na sua infância, mãe ou pai, não te acolhia afetivamente, que você tinha que sofrer muito para se diminuir muito, se fazer, que você tinha que fazer muito esforço para receber atenção, amor, validação. A mãe ou o pai, escreve aqui para mim. Escreve aqui para mim. Então, bora lá. Então, esse indivíduo que carrega essa dor, ele vai ter uma introcepção. O que é uma introcepção? É uma pessoa que guarda tudo para si e não consegue externalizar a sua dor, e ela vai usar como um mecanismo inconsciente os padrões inconscientes para suportar a dor. E olha como que o corpo entende isso daqui, ó. O corpo já entendeu, mas o coração acelera. Então, eu recebi um comando. Vamos trazer a ferida da rejeição, que era o meu caso. Do abandono se diminui, da rejeição faz você fugir de ambientes desafiadores. Eu recebi um comando aqui no cérebro, que aquele ambiente é perigoso demais, é desafiador, você não vai dar conta, você é burra, você é incapaz. E olha como que o coração vai fazer. O coração acelera, a respiração muda, o estômago trava, vai trazer uma sensação de ansiedade. Tudo isso é o seu sistema nervoso, ó, o seu sistema nervoso te dizendo, perigo. Eu vivia sendo atacada na minha mente, perigo, sai daí, foge. E tem também aquela comunicação assim, ó, isso é perigoso demais, isso já te machucou antes. Quem aqui tem uma sensação, é como se fosse uma voz inconsciente. Quem aqui já percebeu, escreve aqui pra mim, que existe uma voz na cabeça que comunica com você. Fique tranquilo, você não tá louco. Existe até um exercício da voz compulsiva que eu aplico no meu curso, o Cura da Ferida. Quem aqui já percebeu que tem uma vozinha na cabeça? Essa vozinha é uma voz intuitiva, ó. Ela é uma voz de comando, ela é intuitiva. Às vezes parece até você se comunicando com você, só que não é. É a sua dor, é a sua ferida,
é a sua crença. Essa vozinha, ela vai massacrar você aqui na mente. Igual que eu falei, essa vozinha lá dói demais. Essa vozinha vai falar que você não é boa, que você não é o suficiente, que você não dá conta. Essa voz, ela sempre vai te massacrar na sua mente. E o que essa voz está consultando? Ela está consultando o seu passado. Como? Através disso daqui, ó. Porque tudo isso, essa voz tá consultando esse comportamento de dor. E ela vai vir como isso daqui, ó. Isso daqui te machucou antes. Então, todos os ambientes similares a um ambiente inconsciente, infantil, psíquico, onde você não foi amada, protegida, acolhida e validada, hoje, na fase adulta, quando você entra em um ambiente similar, porque o cérebro, ele comunica por neurônios e ele por símbolos também. Então tem um símbolo aqui, similar, um ambiente similar de desafio ou de relacionamento que vai te abandonar. O seu coração vai começar a acelerar, a sua respiração muda e o seu estômago trava. O cérebro é uma área do corpo que vai atrair essas pessoas, mas ele tem um mecanismo chamado ínsula. Olha que forte. Ele lê o corpo o tempo todo. Ou seja, todos os seus comandos, o cérebro tá lendo o tempo todo, mas ele não interpreta de forma racional. Por quê? Porque o cérebro tem uma interpretação única dele. E a única coisa que ele tem é o seu passado e as suas heranças hereditárias. Por isso que é importante você entender quais são as feridas emocionais que está trazendo isso. Porque quando o seu corpo sinalizou isso para o seu cérebro vai trazer os gatilhos emocionais lá da infância, no momento atual. Porque aqui não existe presente, passado e futuro. Na mente, tudo é. No cérebro, tudo é. No cérebro, é como se fosse a eternidade. Na eternidade não existe presente, passado, futuro. Você precisa de ajuda? Fica aqui comigo, meu. Como que é seu nome? Coloca aqui, Caminho de Fé. Coloca aqui seu nome. Aqui aqui no cérebro, Sheila, fica comigo até o final. E vem comigo, segunda, quarta e sexta. E se você quiser potencializar para ser curada, adquira o meu curso. Olha que interessante, ela é lá de Moçambique. Olha que bênção. Legal, tá alcançando gente de longe. Então, fique aqui, presta atenção. Então, o seu corpo, ele tá consultando a raiz do inconsciente lá da sua infância. Enquanto você não nomear, ó, o cérebro, ele quer coerência. Por que envia os gatilhos? A dor. Porque ele quer que você resolva isso. Enquanto você não resolver isso, vai ficar no inconsciente. Você não nomeia, você não sabe a causa e não sabe a origem. Daí você vai ser atacada na sua mente com padrões de comportamento e sensações, porque o cérebro vai enviar para você composições químicas, porque ele fez uma leitura aqui, ó, do ambiente. Vamos supor, para ser bem simples para você entender, eu tô aqui num ambiente seguro. Eu sei que é seguro. Eu tô num ambiente seguro, mas vamos supor que esse ambiente seguro aqui, na minha mente, só na minha mente, tem um assaltante aqui, ó, na porta. Porque eu tô com ansiedade, síndrome do pânico, um monte de ferida minha assaltando no jardim da minha mente. Então, o que o meu cérebro vai ler? Ele vai ler esse momento aqui, que o meu coração acelerou. Então, é como se o cérebro fosse enviar um monte de composição química de luta ou fuga. Mas eu estou num ambiente seguro. Mas por que eu associei que tem um bandido aqui? Por causa da minha mente, que tá sendo atacada por sensações e emoções de gatilhos emocionais e ansiedade. É a mesma coisa. Então, o seu cérebro, ele vai ler o ambiente pelo filtro da sua dor,
pelo filtro do abuso, pelo filtro do medo, pelo filtro da ferida emocional. Então, mesmo você estando num ambiente seguro, só que é desafiador, igual eu faria, eu ia fugir. Por quê? Porque a minha mente filtrava com base no que ela tem. O que a minha mente tem? A minha mente só tem o passado. Só o passado. E olha que forte isso daqui. Isso daqui vai gerar ansiedade. O nosso sistema nervoso que está machucado, ele vai consultar essas áreas do cérebro, essa área do cérebro chama ínsula. O corpo todo vai entrar em luta ou fuga. E olha que forte. Você vai reagir sem entender. Você vai sentir sem controlar. Você vai explodir ou você vai se calar sem saber o porquê. Forte isso daqui. E o seu corpo está gritando e a sua mente não tem coragem de encarar o quê? Às vezes não tem coragem de encarar a realidade. Porque não tem ferramenta ou porque não sabe o como. Por isso que é importante a gente entender quais são os padrões de comportamento que está por trás disso tudo. E é exatamente isso que eu ensino. É exatamente isso que eu ensino no meu curso. Com valor super acessível. Sheila, chama eu no meu direct, que eu falo pra você como que funciona. E olha como que o corpo vai... Você vai reagir no agora, consultando uma dor que tá lá no seu passado. Quem tem travas e bloqueios e feridas emocionais, sempre vai estar reagindo no agora, mas vai estar consultando a ferida lá do passado. Sempre, sempre. Ó, você vai estar reagindo como se estivesse acontecendo um perigo iminente. Isso daqui, ó, vai trazer um comportamento autodestrutivo. Por quê? Porque quanto mais você foge de olhar para esse ambiente, mais esse ambiente vai ficar poderoso e forte em você. Por quê? Porque o cérebro está tentando mandar para você um comando, para você olhar para esse ambiente. O nome disso é engrama. Você está vivendo presa no seu passado. Ó, tudo que você sente está registrado lá no seu corpo. E olha que forte. O corpo, ele tem memórias emocionais. Todas as emoções se alojam na carne. Seja emoção boa, seja emoção ruim. E olha, esse indivíduo, ele vai viver repetindo esse padrão ou ele vai viver no modo luta ou fuga. Tá fazendo sentido? Olha que legal. A Vânia falou que tá fazendo sentido. Gente, é tão forte o que a gente carrega que a ciência diz que nós herdamos de 3 a 4 gerações de padrões de comportamento. Nós herdamos até doença. E a qualidade, pega essa chave, a qualidade do nosso pensamento, vai influenciar na qualidade da nossa saúde física, emocional e até espiritual. Ou seja, se você não tem qualidade de pensamento, vai atrapalhar a sua longevidade, o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com você. Por quê? Porque o cérebro está sinalizando que existe algo errado aqui, que você precisa prestar atenção. O corpo guarda a memória. Então você sempre vai ir para a vida com essa frase aqui, que eu até coloquei aqui, ó. Sempre isso acontece comigo quando você está num ambiente que você atrai relacionamentos tóxicos e abusivos, pessoas que mal intencionadas, que usam o seu corpo, te abandona, que aproveita do seu recurso financeiro. Às vezes te humilha. Você sempre vai fazer essa perguntinha aqui, ó. Por que isso sempre acontece comigo? Eu não sei por que eu ajo assim. Parece que é mais forte para mim. Quem já ficou com essa voz? Por que isso aconteceu de novo, de novo, de novo? É o seu cérebro mostrando para você que você precisa mudar o seu comportamento mental para poder atrair relacionamento bom. Ó o que a Vânia falou. Nos meus relacionamentos são homens igual o meu pai. Ó, Vânia,
O primeiro amor da nossa vida é o pai e a mãe. E se esse amor, tanto do pai e da mãe, não teve uma representatividade saudável, ou você ficou com raiva, ou você ficou com dó de um dos dois, você vai atrair o mesmo tipo de pessoas, pai e mãe, o mesmo tipo de pai e mãe no relacionamento amoroso. Por que você atrai homens igual ao seu pai? O que o seu pai fazia de ruim para você que você atrai homem ruim hoje? Como que era o comportamento do seu pai? Escreve aqui para mim. É sempre assim comigo. Escreve aqui para mim. Ó, isso não é falta de esforço, isso é uma raiz da escassez, isso é uma raiz do inconsciente. Isso aqui está acessando um engrama onde você continua controlando por intermédio da mente. Só que isso não faz você ter poder, pelo contrário. Quanto mais você tem controle, mais você está presa na dor, porque o controle está demonstrando uma dor, principalmente a ferida da traição. Ó, eu sou especialista nas 5 feridas. Rejeição, abandono, traição, injustiça e humilhação. Vamos trazer a ferida da traição. A ferida da traição, segundo Freud, no complexo de Édipo, é quando a menina, ela é com o sexo oposto. A menina com o pai e o menino com a mãe. Então, quando a menina... Vamos falar da minha amiga que tá aqui, que falou que sempre atrai relacionamento igual ao pai. Quando a menina não se sentiu amada, protegida, escolhida, validada pelo pai, o pai simboliza o primeiro amor da filha. Quando o pai não teve uma representatividade saudável, essa menina que não teve essa proteção, essa validação, esse cuidado, não teve afeto, não teve contato físico, não teve contato visual, essa menina se sentiu traída. No que essa menina se sentiu traída, ela vai ter a ferida da traição, só que ela não sabe. Ela vai rivalizar com o sexo oposto por causa da dor. Tem mulheres que ela vive num conflito emocional dentro do casamento, onde o marido e a mulher vivem num campo de guerra. É como se um fosse inimigo do outro, rivalizando. Por que eles rivalizam? Por que a mulher rivaliza com o homem? Porque ela tem uma ferida da raiz do inconsciente com o pai que não validou, não protegeu, não acolheu. Logo, ela vai atrair homem semelhante ao pai, porque o cérebro está sinalizando que você precisa olhar para isso daqui. Olha lá, a Jaque falou, tenho ferida com o pai. Eu ensino isso no meu curso, ó, tem até uma aluna aqui, tá aqui minha, a Marlene. Marlene, fala do meu curso aí, que tá sendo uma bênção na sua vida. Então, pega essa chave aqui. Se você tem relacionamento onde você atrai pessoas maldosas, mal intencionadas, pessoas que não se posicionam. Quem tem a ferida da traição vai atrair homens que não se posicionam no amor, não cuida da mulher. Não é provedor, não cuida da mulher, não consegue educar os filhos, não consegue liderar a própria família. Essa mulher que tem a ferida da traição vai atrair homem mau, homem pequeno, homem que não consegue se afirmar como um líder do próprio lar. E essa mulher vai ficar sobrecarregada, porque o peso vai ficar em cima das costas dela. Ah lá, os homens também atraem, vejo muito isso. Atrai mesmo? Gente, aqui o homem atrai relacionamento tóxico e abusivo, a mulher também. Olha lá. Gente, posso pedir algo para vocês? Compartilha essa live para mim. Compartilha essa aula para me ajudar. Porque quanto mais vocês interagem comigo e me ajudam, mais a plataforma vai entregar meu conteúdo e mais eu vou ter ânimo para estar aqui com vocês. Entendeu? Então, olha que forte isso daqui. Por que repete? Olha que forte. Isso daqui é o engrama repetindo o padrão inconsciente. Agora, preste atenção nisso daqui. Como que funciona? O cérebro, olha que forte. O cérebro vai ler a dor
leu a dor, o ambiente aqui, ó, a pessoa que nos posiciona, o relacionamento tóxico e abusivo. O cérebro lê a dor, entende a dor e cria novos caminhos neurais. Como? Com o que ele já tem. Por isso que só você saber algo não muda a sua vida. Você tem que saber o porquê, aplicar um exercício terapêutico na sua vida para mudar essa conexão neural que está repetidamente trazendo esse comportamento de controle que você está controlando com base nisso e atraindo um relacionamento tóxico e abusivo. E olha que forte. O corpo vai ler o seu comportamento com base no seu relacionamento que veio lá da infância com o pai, mas que você está repetindo na vida atual com os seus parceiros. Então, bora recapitular, ó. O corpo vai ler sua dor. Primeiro começa assim, ó. Existe uma programação neural. Comportamento inconsciente lá com o pai, comportamento psíquico. O corpo vai ler a sua dor, vai criar novos circuitos neurais. O corpo vai ler, compreender, vai identificar isso como um gatilho, clique, de explosão. Você vai entrar no padrão automático. Ou você vai explodir, ou você vai se calar, ou você vai fugir. 3 padrão aqui, por causa da leitura do comportamento que o cérebro fez. Tá fazendo sentido, gente? Escreve aqui pra mim. Isso aqui é muito forte. Então, o que isso vai fazer? Isso aqui tá constantemente causando o mesmo impacto emocional lá de trás. E como que eu mudo isso daqui? Agora entra aqui o que a minha amiga falou. A minha aluna falou aqui. E como que eu mudo isso daqui? Ó, a Marlene, minha linda, compartilhou para 5 amigos. Olha lá, a Sheila falou, tá fazendo sentido. Você só vai mudar isso daqui através do princípio da neuroplasticidade direcionada intencional. O que é isso, Cleide? Constantemente eu não atraí relacionamentos tóxicos e abusivos, pessoas mal intencionadas, então eu criei um caminho no meu cérebro. É um caminho mesmo. Quem aqui já passou num triozinho no meio do mato e tem aquele caminho lá? Por quê? Porque várias vezes pessoas repetidamente passou ali, criou um caminho para chegar do outro lado. Então você criou um caminho, um circuito neural. Constantemente você tinha o mesmo comportamento. Constantemente você atraía relacionamentos tóxicos e abusivos, constantemente você procrastinava, entrava em empregos ruins, então você criou um caminho, o seu corpo aprendeu esse caminho. E agora, como que eu curo isso? Através do mesmo princípio. É tão lindo isso daqui. Da mesma forma que entrou um trauma, acionou um gatilho, eu curo isso daqui como? Através do princípio da neuroplasticidade direcionada e intencional. Então, repetidamente, eu vou ter uma nova postura, um novo padrão de comportamento e vou criar uma neuroplasticidade todos os dias passando naquele caminho, passando naquela rota. Até o meu cérebro entender que eu não quero mais a minha versão antiga de atrair relacionamentos tóxicos e abusivos. Como que eu faço isso? Através de exercício terapêutico. Então eu vou entender qual é o gatilho, qual é a causa, qual é a origem, qual é a ferida e vou aplicar na minha vida um novo padrão de comportamento. O corpo cura o corpo, mas o corpo também adoece o corpo. Então, se eu continuar com o padrão antigo, eu vou continuar adoecendo o meu corpo. Se eu mudar o meu comportamento, eu vou introduzir cura no meu corpo. Daí eu mudo o meu padrão de comportamento, trago cura para o meu corpo. Para quê? Para mostrar para o meu cérebro que a partir de um processo da neuroplasticidade direcionada, eu estou mostrando para ele. Agora eu não estou mais na inconsciência. Eu estou sinalizando, eu estou nomeando um novo padrão de comportamento para sair dessa dor. Gente, fez sentido? Escreve aqui para mim. Então, olha que interessante. Quando você desenvolve um padrão inconsciente de sobrevivência, não é você que está no governo, é a mente que está no governo. Por isso que ela vai ficar com aquele padrão ruim, trazendo sempre relacionamentos tóxicos e abusivos. Ou você domina o padrão,
ou ele continua dominando você e o seu destino. Tá repreendido isso daqui. Escreve aqui para mim, tá repreendido. Tá repreendido. E olha que forte. Eu vou ser bem clara e objetiva com você. Enquanto você continuar ignorando os sinais e os sintomas, isso aqui são sinais e sintomas, o padrão de comportamento, você vai ainda continuar repetindo. Eu ensino isso para as minhas alunas. Ou você rompe, ou você repete. Tá repreendido repetir. Porque você tá com uma lealdade inconsciente lá do seu sistema, aonde ninguém da sua família teve saúde física ou sucesso no amor, e você tá hoje com uma lealdade inconsciente. Você não precisa honrar ninguém na dor. Você só honra pai e mãe quando você rompe com o padrão de comportamento herdado. O nome disso é herança hereditária. Na minha família, ninguém tinha sucesso financeiro. Todo mundo era leal a isso, à escassez. Ninguém tinha sucesso no amor. Todos os casamentos era quebrado, destruído. Todo mundo honrando isso. Tá repreendido. Alguém tem que se levantar aqui nesse sistema e romper isso daqui. Porque aquilo que eu não rompo em mim, eu transmito para as próximas gerações. Coloca aqui, tá repreendido. Então, olha que forte. Enquanto você ficar ignorando isso, orando, tentando mudar um esforço só por intermédio de uma oração, sem saber a causa e a origem, o porquê, porque muitas pessoas religiosas, eu falo porque eu sou desse povo, eu vivo nesse meio também. O povo religioso com a mente cauterizada, que acha que só ir na igreja vai resolver, não vai, porque é o padrão de comportamento que está impedindo você de ter resultado. Por isso que só orar não resolve. Só ir na igreja não resolve. Não adianta você orar com a mentalidade condicionada na dor, na trava, no bloqueio. Por quê? Porque Deus vai ficar ali esperando você, minha filha. Você quer resultado? Primeiro libera o perdão aí. Primeiro nomeia as coisas. Primeiro vai curar a sua mente. Vai curar essas feridas. Porque Deus não vai operar na vida de quem tem mágoa. De quem não libera o perdão. Eu cuido no meu consultório, hoje é o dia de eu fazer plantão. Eu cuido no consultório de pessoas que foram abusadas há 20 anos atrás e até hoje não rompeu. Por quê? Porque ela nutre sentimento de ódio, de raiva, de ira dos abusadores. Às vezes o abusador já morreu e a pessoa tá aqui ainda com ódio. Daí eu olho para minha paciente e falo assim, quem que é pior aqui? Ele que fez maldade pra você ou você que tá fazendo maldade pra você? Eu não quero minimizar a dor de ninguém, mas enquanto você ficar fazendo maldade pra você, nutrindo sentimento de ódio, de ira, de raiva, querendo que o outro morra pela maldade que ele te fez, você não avança. Porque o perdão é um princípio da Bíblia e é um princípio científico. Eu não perdoo porque eu sou boazinha. Eu perdoo porque eu sou inteligente, eu não quero ficar adoecida. O perdão é um princípio divino, é um princípio científico, porque quando eu não perdoo, eu adoeço as minhas células. E elas vão morrer. Eu vou ter enfermidade. Então quem não libera o perdão tem a sua vida encurtada aqui na terra. Eu nem sei por que eu tô entregando isso para vocês. Deve ter alguém precisando disso. Tem que tomar uma postura. Tem que começar a olhar para aquilo que você repetidamente está fazendo. Tá na hora de você se levantar e ser uma referência de alguém que superou o abuso, superou os medos, as travas, os bloqueios e hoje colhe sucesso financeiro, emocional e amoroso. Por quê? Porque você se libertou. Só existe libertação quando você entende a causa e a origem do problema.
Ou você vai continuar repetindo os mesmos resultados nos relacionamentos e na vida amorosa e financeira. Ou você muda ou você vai repetir, porque o problema não está do lado de fora, o problema está do lado de dentro através de um padrão que você acessou e que hoje repetidamente você faz a mesma coisa querendo um resultado diferente. Isso aqui é loucura, isso aqui é tolice. Olha que forte, dentro do meu método eu vou ensinar você mapear a sua dor, que é o meu curso. Vai ter exercício terapêutico, vídeo aula, tudo isso com valor acessível de R$ 39,90 em 12 vezes. Menos de uma pizza. Você já imaginou? Você se libertar por um valor desse? Milhares de pessoas estão sendo transformadas por causa desse conhecimento. Tá na hora da gente levantar, né, gente? Olha que forte isso daqui. E aonde que isso tudo opera na sua mente? Através do padrão de comportamento que tá travando você. Qual é o padrão que você está repetindo hoje? Escreve aqui pra mim. Qual é o padrão? Obrigado. Psicóloga acionou o Super Clube, obrigado. Qual é o padrão que você tá repetindo? Pode ser, atraindo relacionamentos tóxicos e abusivos, tendo uma vida financeira escassa. Escreve aqui, lá, a Jaque colocou todos. E como que funciona na prática isso daqui, gente? O nosso cérebro, ele automatizou, Ele fez um download. Ele automatizou, repetidamente você faz a mesma coisa. Olha para sua vida. Olha para sua vida com amor. Coloca amor nela. E olha quais são os fatores emocionais que repetidamente você ainda tem o mesmo padrão de comportamento, atraindo um relacionamento abusivo, vida financeira destruída. Começa a olhar para esse ambiente e nomear. Senão esse padrão automático vai fazer você repetidamente. E através do mapeamento, dentro do meu curso tem um mapeamento da árvore genealógica. Por quê? Porque alguns padrões nasceu aqui na sua experiência. Outros padrões veio lá de trás, através de uma herança hereditária. Ó que a ciência diz, que nós herdamos de 3 a 4 gerações de padrões de comportamento. De 3 a 4 gerações de padrões de comportamento, pode dar um Google, não fica só na minha fala. Pode dar de 80 a 120 anos. Imagina, eu tô aqui, de 80 a 120 anos, reverberando comportamento de pessoas lá de trás que eu nem conheço. Tá repreendido isso daqui. Ainda sendo leal isso daqui. Não é porque você não viu ninguém da sua família ter sucesso financeiro, emocional, amoroso, que você vai seguir o mesmo fluxo, a menos que você permita isso. Tá repreendido isso daqui. Através do mapeamento da árvore genealógica, um exercício terapêutico, você vai entender a causa e a origem. Vai ter o exercício da voz compulsiva. São 3 exercícios. O mapeamento, o exercício da voz compulsiva. E tem outro, e tem duas meditações guiadas. Agora eu vou finalizar isso daqui com a cereja do bolo. Quem que sabe que a cereja do bolo é porque já é minha aluna? Coloca aqui. Quem que sabe que é a cereja do bolo? Escreve aqui pra mim. Gente, vocês gostaram dessa aula? Sexta-feira, às 11 horas da manhã, eu vou estar aqui de volta. Lá. Oração. Perfeito. Oração. Bora orar? Fez sentido? Caiu alguma ficha? Bora orar? Quem que vai estar comigo sexta-feira aqui? Gente, para quem adquiriu o meu curso, eu vou dar uma atenção especial via WhatsApp. Por quê? Porque quem compra lá na plataforma, eu nem vou ter contato com a pessoa. Lá, a psicóloga Sol, seja muito bem-vinda aqui, minha querida. Ela falou que vai estar. Quem compra o meu curso, eu dou uma atenção especial via WhatsApp. Como? Orientando, tirando alguma dúvida. Então, vem falar comigo lá no direct. Como que funciona? Esse curso tá na plataforma da Quify. Você não vai comprar comigo, ele é seu. Uma vez você comprando ele, você aplica na sua vida
E também você pode ajudar a vida das pessoas. Como? Quando a gente muda o nosso comportamento, a gente muda até o nosso ambiente, tá bom? Às 11 horas da manhã, antes eu fazia todo dia, agora não dá mais. Ah lá, a Jaque falou que vai comprar. Quem mais vai comprar? Coloca aqui. Tem a Jaque. Vou até anotar aqui para eu chamar você. Chama eu, Jaque. Chama eu, Jaque. Para você adquirir o curso. Quem que é a outra que falou que ia adquirir? Chama eu, tá bom, gente? Senão eu vou esquecer. Hoje vai ser um dia bem corrido, que eu vou fazer plantão na casa de apoio para ajudar os pacientes de lá. Vamos orar? Estenda suas mãos aqui. Vamos agradecer a Deus, porque nós estamos viva. Nós podemos mudar. Olha que forte que Deus nos deu. Deus nos deu até poder para mudar as nossas células através do nosso padrão de comportamento. Quando você cura uma ferida, você cura até... nós nascemos com predisposição genética para ferida, para doença. A ciência diz que nós nascemos com uma predisposição genética. Só que, você nasceu, mas você não é condenada. Através do princípio da epigenética, o que significa o termo epigenética? Sobre e acima. Ou seja, sobre e acima da sua predisposição, você liga e desliga toda herança emocional de doença, de padrão de comportamento. Ou seja, tanto a Bíblia quanto a ciência nos respalda através do princípio do livre-arbítrio. Você pode anular, aniquilar toda maldição hereditária através de um padrão de comportamento consciente. Você muda até as suas predisposições para doenças incuráveis, porque Deus te deu poder e habilidade sobre o seu próprio corpo. Olha que lindo isso daqui. Isso é poderoso. Isso é lindo demais. Bora avançar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui estão a vida dos seus filhos amados, Pai. Que esse poder e essa autoridade que o Senhor nos deu de acessar a cura em todas as esferas, emocional, mental, espiritual, que o seu povo venha fazer uso, porque lá no livro de Oséias diz assim, que seu povo perece por falta de sabedoria e conhecimento. E o Senhor me trouxe aqui para trazer sabedoria e conhecimento. Pai, que nenhuma palavra que foi ministrada aqui se perca, que essas pessoas venham aplicar na vida delas. Eu declaro cura, eu declaro libertação, eu declaro transformação, eu declaro um novo tempo, um tempo de rompimento, que você venha ficar com aquilo que é só seu, deixar um legado de superação, de transformação, porque o legado começa do lado de dentro, através das suas células, do seu corpo, da sua mente. Pai, que teu Espírito Santo venha acessar essa pessoa nessas 3 dimensões, no espírito, na alma e no corpo. Tudo isso eu te peço, para que seu nome seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus, amém. Um beijo no coração, fica com Deus. Eu vou ficar muito feliz se vocês forem lá no meu direct trazer um feedback dessa aula, tá bom? Isso só me dá mais... Só mostra que o meu propósito é esse. Me dá mais ânimo de estar aqui, tá bom? Tem a Jaque e tem a outra moça que falou que vai adquirir meu curso. Eu vou enviar o link para vocês. Só que vocês têm que me chamar lá no meu direct, tá bom? Um abraço. Deus abençoe. Hoje foste luz para mim. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado mesmo, Deus abençoe grandemente. Gente, fica com Deus. Até sexta-feira, não esquece. Sexta-feira, 11 horas da manhã. Já chega chegando, compartilhando e traz mais gente. Por quê? Porque esse conhecimento salva a vida, sabia? Transforma a mente das pessoas. Beijo. Tchau, fica com Deus.